Podcast Mapeando Cuidados. Eu sou Carla, promotora de justiça. Estou na coordenação do Centro de Apoio em Defesa da Saúde do Ministério Público Estadual. Hoje iniciaremos um ciclo de podcasts que estão dentro do projeto Mapeando o Cuidado, que foi idealizado, esse projeto do Ministério Público Estadual, pela necessidade de divulgar para a população conhecimentos de autocuidado para evitar o adoecimento mental e divulgar também serviços que temos à nossa disposição. Como entrevistada no primeiro ciclo, que tem esse objetivo de divulgar o autocuidado, estamos com a doutora Leandra Nogueira, que é servidora do Ministério Público Estadual, psicóloga clínica e jurídica, especialista em psicoterapia cognitivo-comportamental, especialista em psicologia jurídica e especialista em avaliação psicológica. Doutora Leandra, e o que é autoestima? É muito importante, estou muito feliz no dia de hoje, porque vamos falar de temas tão necessários para a população. Autoestima e autocuidado como elementos fundamentais para a condução de uma vida mais saudável e mais feliz. A autoestima, ela é uma soma de todos os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos com relação a gente. É uma avaliação subjetiva que fazemos de nós mesmos. Ela possui 3 pilares fundamentais, que é o autoconceito, que são os pensamentos e as crenças que temos de nós mesmos, qual é a opinião que nós temos da gente, é o amor próprio, que está relacionado aos nossos sentimentos, o que sentimos com relação a nós mesmos, que valores nós temos, e se somos conscientes desses valores, e a autoeficácia, que está relacionada aos nossos comportamentos, ao orgulho que temos das nossas atitudes, de o quanto nos sentimos capazes de conduzir nossas vidas, de resolver problemas, de passar por desafios de maneira eficiente. Então, tudo isso compõe a nossa autoestima. A autoestima é o cerne para que nós possamos nos conduzir, principalmente na vida social. Eu também complementaria com aspectos sociais e psicossociais. Essa parte que eu falei, esses elementos estão relacionados com a parte intrapsíquica e a parte extrapsíquica, que é justamente a questão da rede social, que são relacionamentos positivos, rede de relacionamentos positivos, é o quanto a gente se sente em relações satisfatórias com parceiros, com amigos, com familiares e principalmente nas relações sociais relacionadas ao contato. O quanto eu me sinto à vontade para estar com as pessoas, para buscar as pessoas, para ter reações positivas, o quanto eu tenho noção de distanciamento e proximidade nas relações. Tudo isso vão compor a autoestima e conduzir a nossa caminhada no sentido do cuidado e da saúde. Doutora Leandra, e qual a importância da autoestima para a saúde mental? A importância, falando de uma maneira bem simplificada, é que a autoestima ela vai impactar em como a gente reage à sociedade, como a gente opera no meio social e principalmente com relação a gente. Então, comportamentos depressivos, sintomas depressivos, ansiosos e estresse, dificuldade de relacionamento, inseguranças. Por exemplo, a visão que a gente tem de nós mesmos, se ela é uma visão negativa, ela está muito relacionada com o comportamento depressivo, no sentido de que quem tem esse tipo de comportamento geralmente se deprecia, se vê como inferior e incapaz de se relacionar bem, de ter prosperidade, de trabalhar, de produzir. Com relação à ansiedade, principalmente a ansiedade social, quem tem uma autoestima que não é consolidada ou que é baixa, digamos, geralmente se sente inseguro para estar se posicionando no ambiente, para estar se posicionando com relação às pessoas. Então, geralmente se isola, geralmente se esquiva de contatos com as outras pessoas, geralmente busca realizar suas atividades de uma maneira mais isolada. E o estresse, geralmente quem tem baixa autoestima tem dificuldade de reagir em meio às adversidades. Então, ela se torna mais suscetível a episódios de estresse, a conduzir de uma maneira mais angustiada, maneira mais tensa, maneira mais desgastada mentalmente de passar por situações de maior estresse. Perfeito, doutora. E qual a relação entre a autoestima e o autocuidado? Bom, eles estão ligados de uma maneira assim, plural e infinita, no sentido de que o autocuidado, ele vai impactar na nossa autoestima, no sentido de que o autocuidado é o hábito
da gente olhar para si constantemente, diariamente, observando nossos desejos, nossas necessidades. É o conjunto de ações do cuidado com relação a gente, tanto no aspecto emocional, físico e psicológico, no sentido de promover uma melhor qualidade de vida para a gente. Então, se a gente consegue ter uma rotina de autocuidado satisfatória, provavelmente a gente vai ter uma autoestima consolidada. E a gente vai se relacionar de uma maneira mais positiva. Por exemplo, o autocuidado está relacionado principalmente com a nossa capacidade, com o nosso entendimento que temos capacidade de conseguir realizar as coisas da vida, que somos pessoas dignas, que somos pessoas de valores. Se a gente se sente assim, a gente é capaz de ser mais feliz, de conduzir bem a nossa família, de conduzir bem o nosso trabalho, de estar próximo daquilo que nos faz bem. Quais as implicações da baixa autoestima na nossa vida? As implicações são uma visão de si inferior, uma visão de si destoante da realidade, em que a gente só vê os aspectos negativos, as características negativas, os fracassos. A gente tem a tendência a enfatizar o que não é positivo e a gente acaba deixando de lado as nossas conquistas, as nossas vitórias e, principalmente, como eu falei anteriormente, quem tem autoestima baixa tem essa tendência a ter um comportamento mais depressivo, um comportamento mais ansioso, o estresse vai fazer mais parte da rotina, geralmente não vai ter ferramentas e habilidade para se relacionar de maneira saudável, não vai ter dificuldade também para o autocuidado, vai se sentir incapaz de operar no ambiente, de operar na sua vida de uma maneira mais satisfatória. E como podemos desenvolver o autocuidado? Bom, o autocuidado ele é bem amplo, são diversas atividades, mas o primeiro passo é a gente se colocar como prioridade. Coisa primeira, se a gente quer amar o próximo, a gente primeiro tem que amar a gente. Então, a primeira coisa é desmistificar que a gente não deve ser prioridade, que é egoísta pensar assim. Então, a gente tem que primeiro pensar na gente, se autocuidar para poder cuidar dos que estão à nossa volta. E segundo, o autocuidado, ele não está só relacionado à questão do físico, da estética, ele está voltado para um conceito mais amplo, um conceito mais plural. Então, claro que cuidar do cabelo, cuidar da pele, das unhas, fazem parte desse rol de autocuidado, só que eles são autocuidados mais imediatos, em que melhora o nosso ânimo, melhora o nosso humor, só que os aspectos emocionais e os aspectos a longo prazo, eles ficam em segundo plano. E a gente tem que ter em mente que muitas vezes o autocuidado, ele não é só atividades que nos dão prazer. Às vezes a gente sente um desconforto. Por exemplo, se você é uma pessoa que nunca fez atividade física e agora você tem que implementar na sua rotina o exercício físico, o que é que vai acontecer? Até você implementar esse hábito, até virar hábito, você vai passar por momentos em que você precisa ir para a atividade física todo dia, mas não vai ter a mínima vontade. E esse primeiro período, ele vai ser muito desconfortável, mas a gente tem que pensar que você está trabalhando o seu melhor eu para o futuro. Então, isso vale reeducação alimentar, se alimentar de maneira saudável, prática de atividades físicas, momentos de ócio, você passar um momento sem ter que fazer nada, não se sentir obrigado a cuidar de alguém ou fazer alguma atividade. Isso é importante, esse relaxamento, esse descanso, procurar implementar uma atividade que seja adaptada à sua rotina. E entender, o autocuidado não é só comportamentos de vaidade ou comportamentos individuais, são comportamentos que priorizam você e que principalmente priorizam a sua saúde mental e física, especificamente sobre um sofrimento psíquico. Muitas vezes as pessoas demoram muito para buscar o suporte de um profissional de psicologia ou de um profissional de saúde mental em geral para cuidar desse tipo de sofrimento. Na verdade, a gente não deve esperar que esse sofrimento psíquico vire um adoecimento psíquico. Então, a gente deve buscar esse suporte assim que se sentir que precisa, fazendo essa autoanálise, procurando se autoconhecer para realmente ver o que é que você precisa. Perfeito, doutora. E a meditação, existem nos canais abertos a toda a população, meditações simples, algum tipo de leitura que seja acessível a todos, que possa também ser incorporada nessas medidas de autocuidado? Com certeza. Por exemplo, você fazer uma playlist de músicas que são do seu agrado ou músicas relaxantes. Na internet, no YouTube, a gente tem várias meditações guiadas, o passo a passo, para que você consiga realizar essa meditação pelo menos uma vez ao dia.
Um exercício respiratório que não dura 5 minutos, que na verdade o exercício respiratório ele é um treino para o relaxamento. É um pequeno respiro, entre aspas, que você dá no seu dia. Uma outra possibilidade de autocuidado seria você procurar leituras não técnicas. Por exemplo, se você é da área do direito, se você era da psicologia, se você é da área administrativa, assuntos não relacionados ao seu trabalho, assunto que há tempos você tem vontade, curiosidade e não consegue fazer. Uma outra possibilidade, fortalecer seus vínculos sociais e afetivos, aquele amigo que há tempo você não fala, gostaria de ver novamente, fazer esse contato, convidar, estar presente, não estar em ambientes que você não se sinta bem, se você não é obrigado a estar naquele ambiente, não esteja, procure os ambientes que lhe fazem bem, procurar as pessoas que de fato lhe ajudam, lhe auxiliam, lhe causam uma boa sensação. Então, procurar os elementos da vida cotidiana, pequenos atos, pequenos comportamentos que possam lhe trazer essa sensação de bem-estar e de cuidado com a sua saúde mental e emocional. Ou seja, nós temos que nos conhecer. Exatamente. Para saber o que nos faz bem e evitar o adoecimento mental, que a mente adoece como o corpo, né? Exatamente. Observe, doutora Carla, que as pessoas mais felizes, elas têm mais dificuldade para o adoecimento. E quando elas passam por algum tipo de percalço, seja físico ou mental, elas se recuperam mais rápido, porque são felizes, porque têm uma autoestima consolidada, porque têm o hábito do autocuidado implementado na sua vida. Doutora, eu aprendi muito com a senhora, né? Espero implementar a cada dia esse autocuidado também na minha vida, pessoal, profissional, tudo isso é muito importante, porque a mente ela vai adoecendo de forma silenciosa. Muitas vezes a doença física nós conseguimos ter sinais mais rápidos e procuramos tratar. E a mente não, ela vai adoecendo e às vezes a gente nem percebe. É porque também a saúde mental, os transtornos mentais, dificuldades mentais, a gente tem o hábito de estar ligado com o tempo. Quando a gente está com febre, quando a gente está com uma parte do nosso corpo doendo, a gente não pensa, não, vai passar com o tempo. Não, a gente logo procura uma consulta, toma um remédio, se automedica, né? No sentido de passar. Com os problemas mentais, não. A gente tem a tendência a pensar, não, com o tempo vai passar. Isso está acontecendo só hoje, na semana que vem vai estar melhor. E não procura um apoio especializado, por exemplo, uma prática de atividade mental que possa nos fortalecer, nos aliviar. Deixa para depois. Não, com o tempo passa. E, na verdade, é o contrário. Questões mentais não apoiadas, não tratadas, com o tempo a tendência é a piora. Do sofrimento passar para o adoecimento. Exatamente. Por isso que realmente eu adoto muito a prática de exercícios físicos. Acho que é um momento de relaxamento. Terapêutico. É muito terapêutico, exercício físico e tentar manter uma alimentação equilibrada. Sei que às vezes as guloseimas elas são prazerosas naquele momento instantâneo. Mas prazer imediato. Mas depois elas não trazem aquele prazer. Não é? E também procuro evitar muito tempo no celular, nas redes sociais, que também observo que isso faz com que nos distanciamos do contato humano. Não é? Tentando um isolamento e um compartilhamento apenas com uma máquina que é o celular. E de uma vida que não existe muitas vezes, que é a vida publicizada dentro da rede social. Exatamente, desconectar da tela para conectar com o mundo real, com as pessoas que realmente estão do nosso lado. E aprender a ver os problemas, com outras lentes, as lentes que nós podemos superá-los, porque nós somos fortes, nós somos inteligentes, nós temos habilidades e os problemas fazem parte do cotidiano, temos que aprender. E quando a gente aprender a administrá-los e quando a gente não consegue, procurar a ajuda profissional. Nos demais podcasts nós vamos falar sobre as ajudas profissionais, como que o objetivo do projeto é divulgar o cuidado, o autocuidado e divulgar os serviços que as pessoas podem recorrer quando elas não estão conseguindo sozinhas encontrar essa orientação de autocuidado para melhorar essa autoestima. Então, eu agradeço o seu conhecimento transmitido hoje, doutora Leandra, e a senhora vai estar junto conosco, porque o projeto é tanto do Centro de Apoio em Defesa da Saúde, como da Psicologia
do Ministério Público do Estado do Piauí. Então, vamos andar lado a lado até chegar a esse objetivo de divulgação de uma rede consolidada de serviços conhecidos por toda a sociedade piauiense. É um prazer a psicologia do Ministério Público estar contribuindo com o CAODES, contribuindo com esse projeto e, principalmente, ajudando o Ministério Público a ser agente de transformação social. Pois muito obrigada, doutora.